Oi, bonita! Oi, bonito! Lápis e papel na mão, vamos começar? Se você ainda não me conhece, eu sou a Amandinha da Mate, a sua mais nova professora de matemática. E aqui no canal, além de todo o conteúdo que eu produzo para ensinar matemática para alunos de ensino fundamental e ensino médio e também os concurseiros, eu faço um trabalho especial para os alunos que estão estudando para a prova de curso técnico, que em alguns lugares é conhecida como vestibulinho. E no vídeo de hoje eu vou resolver com você as últimas 3 questões de matemática que foram aplicadas na prova do vestibulinho do CTI para o ano de 2020. Então, os alunos que prestaram essa prova, que é o Colégio Técnico da Unesp, no estado de São Paulo, resolveram essas questões. Se você fez essa prova e quer corrigir, seja muito bem-vindo. E se você vai prestar essa prova no próximo semestre ou no final do ano, então vem comigo e vamos ver como é que um conteúdo lá do edital realmente cai na hora da prova. Enunciado na tela. Um terreno retangular ABCD com 15 metros de comprimento por 8 metros de largura teve parte de sua área na forma de um triângulo retângulo reservada para o cultivo de temperos, conforme mostra a figura. Então, olha aí a figura e ele diz assim: o comprimento da cerca DE que separa o canteiro do resto do terreno é igual a... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Bom, eu reproduzi aqui, fiz um esboço do desenho. Então, inicialmente a gente tinha um terreno que era de qual forma geométrica? Retangular. E aí ele dá as dimensões. Então, ele fala do comprimento 15 metros com 8 metros de largura. Beleza! E aí, o que você precisava perceber nesse exercício? Que quando a gente tira essa parte que foi reservada para o tempero, o que sobra? Sobra uma outra região com uma outra forma geométrica, que não é mais um retângulo, e sim um trapézio. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer com essa informação se o que ele quer saber é essa distância de D até E? Bom, se a gente observasse aqui no retângulo, você poderia pensar, se aqui é 8, aqui também é 8. Se aqui são 15 metros e aqui são 9 metros, aqui serão quantos metros? Aqui serão o quê? 6 metros. Então, essa é uma opção. Para você calcular o quê? Calcular essa distância de D até E. Então, eu vou separar aqui esse triângulo. É um triângulo que tem um cateto medindo 6 metros e outro cateto medindo 8 metros. E aí, fica muito fácil, porque essa figura inicialmente ela era um retângulo, então, com certeza, esse ângulo é um ângulo reto. E aí, a gente vai pensar nesse triângulo, que é um triângulo o quê? Retângulo. E aí, a gente vai usar nada mais, nada menos que Teorema de Pitágoras. Então, é a hipotenusa, no caso DE, que eu estou chamando de x elevado ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Nesse caso, vai ficar 6 elevado ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36, não é 12. 8 ao quadrado não é 16, é 8 vezes 8, que dá 64. 36 mais 64 dá 100. E aí, qual é o número que é elevado ao quadrado vai dar 100? É o 10. Ou seja, essa distância DE, pedida no enunciado, mede quanto? Mede 10 metros, o que para nós é a alternativa C. E aí, fez sentido para você a resolução desse exercício? Então, bora para a próxima questão. Uma caminhonete irá transportar 16 caixas com melões. Em cada caixa serão colocados 12 melões, cada um deles com massa aproximada de 2 quilos. Sabendo que cada caixa vazia tem 400 gramas de massa, então a massa total, caixas mais melões, que essa caminhonete irá transportar será aproximadamente de...
Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Olha só, eu vou reorganizar as informações do enunciado de uma maneira que faça sentido para mim, de uma maneira que eu consiga reorganizar esses números utilizando as melhores operações para poder chegar na resposta desse exercício. Então ele fala assim: vai ter 16 caixas com melões. Ok, então vai repetir 16 vezes alguma coisa e por isso eu vou escolher a operação de multiplicação. Dito isso, eu vou pensar qual era a massa total de cada uma dessas caixas. Então, ok, se cada caixa vai conter o quê? 12 melões, então cada melão pelo enunciado foi informado que vai pesar aproximadamente 2 quilos, eu vou primeiro multiplicar 12 vezes 2, que vai dar o quê? 24 quilos de melão em cada caixa, ok? E aí ele diz mais outra informação, que cada caixa pesa aproximadamente o que? 400 gramas. Ok, e aí você tem que ter atenção, porque aqui a gente tem uma unidade de medida em grama e aqui em quilograma, então a gente tem que deixar ou tudo em quilograma ou tudo em grama, na mesma unidade de medida. E aqui eu vou transformar grama para quilograma, e essa transformação a gente faz de que maneira? Dividindo por 1000. Então, quando você pega o 400 e divide ele por 1000, a gente vai deslocar a vírgula 3 casas decimais. Então, ela não está escrita, mas ela está aqui, porque esse 400 é um número inteiro. Então, vai voltar 1, 2, 3 casas decimais, o que vai dar para nós o resultado de o quê? 4 décimos ou 0,4 quilogramas, beleza? Então, vem aqui comigo, eu vou somar 24 quilos inteiros com 0,4 quilograma, e aí vai ficar o quê? 24,4 quilogramas em cada unidade de caixa, com todos os melões. E aí, falta só a gente multiplicar esse resultado por 16. E talvez você pode ser uma daquelas pessoas que sente muita dificuldade na hora de multiplicar com números decimais. Então, olha só. Como é? Existem várias maneiras de você resolver essa conta, beleza? Eu vou dar aqui apenas um exemplo bem rápido, bem direto. Olha só, eu vou pensar esse número, eu vou decompor esse número da seguinte forma, olha só, 20 inteiros mais 4 inteiros, porque 24 não é a mesma coisa que 20 mais 4, mais o que? 4 décimos. E tudo isso a gente está fazendo o quê? Multiplicando por 16. Então, eu vou fazer o quê? A distributiva do 16. Então, eu vou fazer 16 vezes 20. Nossa, Amanda, mas eu não consigo fazer essa conta de cabeça. Sabe sim, olha só. 2 vezes 16 não é a mesma coisa que 16 mais 16, que dá 32. E aí, a esse resultado, você vai acrescentar um zero. Então, 32 com 0 é o que? É o 320. Viu só como você é capaz de resolver essa conta mentalmente? 20 vezes 16, 320. Ok, e agora a gente vai fazer a mesma coisa para o 16 vezes 4. E olha só, 16 mais 16 a gente acabou de ver que é 32. Agora, quanto que é 32 mais 32? É 64, ou seja, 4 vezes o 16 resulta em 64. Então, tá aqui, a gente está fazendo essa conta, essa multiplicação com um número decimal mentalmente. E olha só, 4 inteiros e aqui eu tenho 4 décimos. 4 décimos é 10 vezes menor que 4 inteiros. Então, fica muito fácil da gente encontrar o resultado de 16 vezes 4 décimos. Por quê? Se 16 vezes 4 era 64, o resultado dessa outra multiplicação vai ser um resultado 10 vezes menor. E aí, para a gente descobrir o resultado, a vírgula que não estava escrita, mas como o número era inteiro, ela estava após o 4, agora ela vem entre o 6 e o 4, ou seja, 6 inteiros e 4 décimos. E agora, para terminar o exercício, basta você somar todos esses resultados. Então, 64 inteiros mais 6 inteiros, 64 mais 6 dá 70, ou seja, 70,4. E aí você adiciona com 320, que já tinha aqui, vai ficar 390,4, o que para nós é a alternativa C. E aí, fez sentido para você a resolução desse exercício? Conta para mim aqui nos comentários. Enquanto isso, a gente vai para a próxima questão. A forma simplificada da expressão
a ao quadrado mais 4a mais 4 vezes a menos 2 dividido por a quadrado menos 4 para a diferente de 2 e a diferente de menos 2 é igual a... Volta a tela aqui comigo e vamos começar a resolver esse exercício. E eu te pergunto, você tem noção por onde começar a resolver? Então, olha só, esse é um exercício de fatoração, que você vai usar os casos de fatoração para fazer a simplificação dessa fração algébrica, beleza? Então, se você não sabe, não lembra como utilizar os casos de fatoração, eu tenho uma boa notícia para você, porque aqui no canal eu já fiz uma live todinha desse assunto, revisando cada caso de fatoração dos que a gente mais utiliza, principalmente nessas provas de curso técnico, que são quais casos? É o fator comum em evidência, o agrupamento, e aí vem a diferença ao quadrado, a soma ao quadrado e a diferença entre dois quadrados. Então, depois que terminar esse vídeo, se você quiser, você aproveita para revisar aqui no canal comigo. Lá naquela parte do pesquisar do canal é só você digitar casos de fatoração, Amanda, dá o enter e aí esse vídeo vai aparecer para você. Então, olha só, a gente tem que ver qual desses termos que aparecem a gente consegue simplificar, beleza? Então, se a gente olhar para esse trinômio, trinômio, você já começa desconfiando. Será que esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito? Então, a gente vai verificar. Bom, como que você vai verificar? Olha só, você vai... procurar ver se algum desses termos tem raiz quadrada exata. Então, a quadrado tem raiz quadrada exata? Sim, ele tem. E é quanto? É a. 4a tem raiz quadrada exata? Não. Se a gente fosse tirar a raiz, ia ficar 2a. 2 raiz de a, e não ia ficar legal. Mas o 4, ele tem raiz quadrada exata? Tem, e é 2. Aí você vai conferir se o outro termo é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou 2 vezes a raiz quadrada do primeiro termo vezes a raiz quadrada do segundo termo. 2 vezes a vezes 2 nesse caso. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes a, 4a, que é justamente o termo que aparece aqui. Então, a gente pode dizer que esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito e por isso a gente consegue o quê? Fatorar ele. De que forma? Eu vou pegar a raiz quadrada do primeiro, vou pegar a raiz quadrada lá do terceiro termo e vou observar esse sinal aqui. Se é uma soma, então aqui vai ser uma soma ao quadrado. E por isso eu vou escrever a mais 2, tudo isso elevado ao quadrado. Ou seja, você já sabe que lá na matemática, ou aqui na matemática, qualquer coisa elevada ao quadrado é o quê? Ela vezes ela mesma. E por isso vai ficar a mais 2 vezes a mais 2, beleza? E agora a gente vai analisar os outros termos que tem aqui. A menos 2, dá pra gente simplificar? Não dá, ele já tá na forma mais simples possível. Então eu vou pro denominador que tem a quadrado menos 4 e sinto o cheiro aqui de um caso de fatoração, porque a quadrado é um termo elevado ao quadrado. O 4 é um número que tem raiz quadrada exata. Então, a gente vai ver aqui, raiz quadrada de a quadrada, a gente já fez antes, viu que é a. O 4, a gente já viu também que a raiz quadrada dele é 2. Então, isso daqui é o quê? Uma diferença entre dois quadrados. E qual é a forma fatorada dela? É a mais 2 vezes a menos 2. A raiz quadrada do primeiro termo mais a raiz quadrada do segundo termo vezes a raiz quadrada do primeiro termo menos a raiz quadrada do segundo termo, beleza? Então tá, no lugar desse trinômio eu vou escrever isso daqui, a mais 2 vezes a mais 2, é isso que eu fiz aqui. Copiei o a menos 2 e no denominador eu vou substituir o a quadrado menos 4 por esse produto. A mais 2 vezes a menos 2 e vou observar o que dá para simplificar. A mais 2 simplifica com a mais 2 e a menos 2 simplifica com a menos 2, sobra para nós a mais 2, o que para nós é a alternativa A.
E aí, fez sentido para você a resolução desses 3 últimos exercícios da prova? Eu espero que sim. Se você quiser, você pode navegar aqui pelo meu canal e encontrar também a resolução das outras questões dessa mesma prova e estudar para valer. E eu quero depois saber da sua aprovação, beleza? Um beijo, até o próximo vídeo e antes de ir embora, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva no canal. Tchau!